Uma das emoções mais prejudiciais no mundo é a inveja. Aqueles que a experimentam frequentemente não percebem que estão afetados, no entanto, essa condição causa grande sofrimento. Ela prejudica não apenas a si mesma, mas também outras pessoas, como nós, que nos orgulhamos de nosso sucesso. Poderíamos receber elogios e compartilhar nossas conquistas com eles, mas aqueles que não conseguem fazer isso repetidamente, sem motivo aparente, encontram satisfação e alegria em testemunhar nossa miséria. Cada um de nós é único e incomparável devido à nossa própria singularidade, o que nos torna valiosos pelo que somos e como somos. Não há ninguém melhor que o outro, somos apenas diferentes. Uma pessoa que sente inveja sofre mais do que alguém que sente ciúme, pois isso impede que apreciem e desfrutem do que já possuem. Isso acontece porque a inveja é uma emoção incontrolável que surge de dentro da própria mente e nunca pode ser satisfeita. Havia uma vez um mito sobre uma cobra que começou a perseguir uma vagalume. O vagalume tentava escapar do terrível predador o mais rápido que podia, mas a cobra continuava a persegui-lo. Depois de 3 dias terríveis, o cansado vagalume parou para descansar e perguntou à serpente: "Posso fazer-lhe uma pergunta?" "Normalmente, não concedo esse privilégio a ninguém", respondeu a cobra com uma expressão arrogante, "mas como vou devorar você, pode perguntar o que quiser, e eu responderei em troca." A pergunta do vagalume foi a seguinte: "Eu me encaixo na sua cadeia alimentar?" A cobra respondeu: "Não." "Meu comportamento prejudicou você de alguma forma?" perguntou o vagalume novamente. A cobra disse: "Não suporto ver você brilhar." Ao abrir sua mandíbula branca, um forte sentimento de inveja pode surgir por causas desconhecidas. Frequentemente, resulta de simplesmente não gostar de alguém ou da alma manchada da pessoa que você é em si mesma. A inveja é uma emoção negativa que pode ter um impacto devastador na vida daqueles que a experimentam. Age é como um veneno que lentamente infiltra a mente e o coração, corroendo o bem-estar da pessoa. Ela é alimentada por um sentimento de inadequação e comparação constante com os outros. A pessoa invejosa constantemente se vê em desvantagem, incapaz de alcançar o mesmo nível de sucesso, beleza, riqueza ou felicidade daqueles que inveja. A avareza, embora possa parecer atraente inicialmente, tem efeitos devastadores na vida de uma pessoa. Ela mina o bem-estar emocional, prejudica relacionamentos, alimenta a desigualdade social e esgota a dimensão espiritual. É essencial que cada indivíduo reconheça os perigos dessa ambição excessiva e busque uma mudança interna, pois, sem perceber, acabam desejando obter riquezas de maneira injusta, através de atos antiéticos. Havia um homem na cidade que adorava ir às sinagogas para estudar. Ele tinha seu próprio negócio, sua esposa o ajudava e tudo corria bem. No entanto, um dia ele desapareceu repentinamente, deixando sua esposa e filhos sem comida. Ele se tornou um professor em uma pequena aldeia, ensinando hebraico às crianças. No final do ano, ele recebeu o dinheiro que ganhou, que totalizava 100 moedas de ouro. Ele queria enviá-lo para sua amada esposa, mas naquela época não havia serviço postal disponível para enviar dinheiro de uma cidade para outra. Era necessário transferir o dinheiro por meio de alguém que estivesse viajando e disposto a pagar pelo serviço. Um pequeno vendedor de mercadorias estava passando pela cidade onde o erudito da Torá estava ensinando as crianças. O professor perguntou a ele para onde ele estava indo, e o vendedor mencionou vários lugares diferentes, incluindo o lugar onde a família do professor vivia. O estudioso pediu ao vendedor de pequenas mercadorias que levasse as moedas de ouro para sua esposa, mas o vendedor recusou. No entanto, o estudioso começou a persuadi-lo, dizendo: "Meu Deus, minha pobre esposa está em extrema necessidade e não pode alimentar nossos filhos. Se você se der ao trabalho de entregar esse dinheiro, poderá dar a ela quantas moedas de ouro desejar." O vendedor avarento concordou, acreditando que poderia enganar o erudito da Torá. "Tudo bem", disse ele, "mas com a condição de que você escreva uma carta para sua esposa em sua própria caligrafia, afirmando que posso dar a ela quantas moedas de ouro eu quiser." O pobre erudito não tinha outra escolha e escreveu a seguinte carta para sua esposa: "Estou enviando isto para você sem nenhuma moeda de ouro, com a condição de que esse vendedor de pequenas mercadorias lhe dê quantas moedas de ouro ele desejar ao chegar à cidade." O vendedor de mercadorias chamou a esposa do estudioso, entregou-lhe a carta e disse: "Aqui está uma carta do seu marido, e aqui está o dinheiro do nosso acordo. Devo-lhe dar tantas moedas quantas você desejar." Em seguida, ele deu a ela uma moeda e guardou 99 para si mesmo. A pobre esposa pediu ajuda, mas o vendedor avarento tinha um coração de pedra, permanentemente fechado para os apelos dela, e continuou dizendo que seu marido havia concordado com aquela condição, portanto, ele tinha total autoridade para lhe conceder tudo o que desejasse. A mulher levou o comerciante até a principal interseção da cidade, reconhecida por sua inteligência e sabedoria. O rabino observou cuidadosamente os dois lados e começou a persuadir o vendedor ambulante a agir de acordo com a lei, mas ele não queria saber de nada.
Depois de pensar um pouco, o rabino mostrou a ele a carta. Ele a leu atentamente por um longo tempo, prestando muita atenção, e depois perguntou ao vendedor ambulante: quanto deste dinheiro você quer me dar? O próspero vendedor de rua respondeu: eu já disse, 99 moedas. O rabino levantou-se e disse: se for esse o caso, então você deve dar todas essas moedas para aquela mulher de acordo com o acordo e levar apenas uma moeda, caso a lei exija. O vendedor ambulante gritou: justiça, e o rabino disse: para cumprir o acordo, está escrito claramente, querida esposa, o vendedor lhe dará quantas moedas deste dinheiro você desejar. Quantas você quer? 99 moedas, portanto, devolva as moedas que ele lhe deu. Montes que eu disse certa vez, quando a virtude se perde, a ambição toma conta daqueles capazes dela, e a ganância captura a todos, sem exceção. O apóstolo Paulo escreveu: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A fofoca, um fenômeno comum em muitas sociedades, pode parecer inofensiva à primeira vista. No entanto, por trás de conversas informais e da disseminação de informações sobre os outros, há uma prática que pode ter consequências profundas e prejudiciais para as pessoas envolvidas. A fofoca é um comportamento humano que envolve a transmissão de boatos, rumores e informações não verificadas sobre os outros. Embora possa parecer uma atividade trivial e até divertida, o impacto negativo geralmente é subestimado. A principal forma pela qual a fofoca prejudica as pessoas é através da destruição de reputações. Ao espalhar informações imprecisas ou prejudiciais sobre alguém, a fofoca pode manchar a imagem da pessoa e afetar sua vida pessoal e profissional. O poder das palavras não deve ser subestimado, pois elas podem ter consequências devastadoras para a vítima. Além disso, a fofoca também afeta os fofoqueiros em si. Aqueles que se envolvem nesse comportamento muitas vezes se tornam conhecidos como disseminadores de informações não confiáveis, o que prejudica sua credibilidade e reputação pessoal. Além disso, o hábito de fofocar pode indicar uma falta de empatia e respeito pelos outros, refletindo uma visão de mundo negativa e egoísta. Aqueles que se entregam à fofoca acabam criando uma cultura de difamação e insatisfação ao seu redor, afetando negativamente sua própria felicidade e bem-estar. Em uma pequena aldeia, havia um fofoqueiro chamado Rodrigo, que adorava espalhar histórias sobre os outros, mesmo sem saber se eram verdadeiras ou não. Essa língua afiada causava discórdia e desavenças entre as pessoas. Um dia, um viajante sábio passou pela aldeia e ouviu falar das ações de Rodrigo. Ele decidiu ensinar uma lição ao fofoqueiro e mostrar-lhe o dano que suas palavras estavam causando. O sábio convidou Rodrigo para uma conversa e disse-lhe: tenho um desafio para você. Quero que pegue essa almofada cheia de penas e saia pela aldeia, espalhando as penas pelo caminho. Rodrigo, achando a tarefa fácil, concordou prontamente e começou a espalhar as penas pela aldeia. Depois de concluir a tarefa, ele voltou para o sábio e disse: pronto, terminei. Qual é o próximo desafio? O sábio olhou para ele e disse: agora, vai e recolha todas as penas que espalhou pela aldeia. Rodrigo ficou chocado e disse: mas isso é impossível. As penas voaram para todos os lugares, como posso pegá-las de volta? O sábio respondeu calmamente: exatamente, Rodrigo. Assim como as penas que você espalhou ao vento, suas palavras também se espalham rapidamente e não podem ser recuperadas. Pense no dano que suas fofocas podem causar e no sofrimento que você pode infligir aos outros. Seja cuidadoso com suas palavras, pois uma vez ditas, elas são impossíveis de serem completamente apagadas. Rodrigo ficou profundamente tocado pelas palavras do sábio e percebeu o erro de suas ações. A partir desse dia, ele mudou seu comportamento e decidiu usar suas palavras de forma positiva, espalhando amor, compreensão e encorajamento em vez de fofocas prejudiciais. Ele viu o poder transformador de suas palavras e o impacto positivo que poderia ter nas vidas das pessoas ao seu redor. A história de Rodrigo se espalhou pela aldeia, inspirando outros a refletir sobre o poder de suas próprias palavras e a importância de escolhê-las com sabedoria. A vaidade é uma qualidade que envolve uma excessiva valorização e admiração de si mesmo. É uma forma de narcisismo em que uma pessoa tem uma visão inflada de sua própria importância e procura constantemente a aprovação e admiração dos outros. A vaidade está relacionada à preocupação excessiva com a aparência física, a busca de elogios e a exibição de riqueza ou status social. Embora seja normal ter um certo grau de autoestima e cuidar de sua aparência, a vaidade se torna prejudicial quando leva a um comportamento egocêntrico e uma falta de consideração pelos outros. A história de Narciso, um personagem da mitologia grega, é frequentemente citada como um exemplo clássico de vaidade. Narciso era um jovem de extrema beleza, que despertava